Quanto? 500 mil. Por ano. Anual. Bom dia, governador. Não tem nada contra ele. Nunca iaram, nunca consigo. Nunca por falar de fulano. Mas se a minha justiça, primeiro pegar o na pega é governador. Sabe por quê? Porque o governador quer falar como é que receber. E falar no que ali. E falar que tem conhecimento. Esse problema é que não pega bem guardado. Mas depois não se pega atrás. O papel dos conversa. Sim, o capurê. Enquanto fala governador, tem a custa de explicar a gente. E fala ele que tem conhecimento. E que custa de mas você não contar no canto que está pagando. Afinal, ele tem conhecimento. Comportamento da bastruz. O segundo cabeça, eu penso como grupo tudo segundo. Tudo gente tem que saber de lei. Presidente da República, tudo gente, a partir do presidente. Enquanto que ele tem na Guiné, o capurê vai nem cau, investidores, bons investidores, na cura de Guiné. Tudo que eles escolhem ele, e malandros são aqueles que estão ali, que não conseguem. Amigo, você que não pensa? Você que não pensa? Ou que pensa aquilo é para o cedo. E por quem tem rabo de palha, ninguém causa para se acompanhar tal coisa. E como a gente fica tudo. A nós que tem rabo de palha. Não toma dianteiro da história. Sim, vamos se papiar rápido para não. Não, e situação de pedreira, 10 caminhões continua na bursa. Não tem documento do Ministério Público, mas no noticial, há 3 semanas atrás, o Ministério Público e trava exploração com exportação 10 tribas. Sim, de Saltinho. Que lá e tem um documento oficial do Ministério Público. Agora, se nós estamos aqui turbulência de mudança 10 quê? De Saltinho para 10? Dele documento que não fala é como é Billy. Sim. Não fala que se nós estamos nessa mudança complicada. Yeah. Quem que não respeita quem que passa, mas quem não fala. E quem que não dá ordem, quem que não deixa da ordem. Quem governo, representação do governo de Tombali, e que por falar que receber 500 mil, como é que receber base 500 mil? Tem que explicar a gente. Qual documento que tem para receber 500 mil? 500 mil, e 1% e 10%, e 4 vezes nada. É sobre valor. Não, mas tem que especificar. Sim. Porque agora não despachar um carro, não mostrar tudo que agora paga. Agora que ele levar 500 mil na CATIO, representação do governo local, região de Tombali, 500 mil para a exploração de pedreiro Saltinho, e tem que explicar tintim por tintim. Lá de pista própria. Passei para 500 mil. Anda, se alguém chega, como é que você dá 500 mil? Ou seja, como é que ele traz lá bilhões? Ele tem que e cada pegava aqui 500 mil, que ele era ponta de iceberg para saber a história ali. Muito bem. E cada ficava 500 mil na Tombali para ir conta gosto, mas ele recebe 500 mil cada tempo que recebe. Ele próprio faz parte de gente de... Ministério Público para saber como a gente está atento, mas é preciso para ir arregaçar a manga. Está muito passivo, demais. Não está muito passivo. Não, mas é por ele próprio. Está muito passivo. Porque a terra tem controle. Para apresentar a missão. Já agora, vamos aproveitar ele gosta para contar esse procurador. A mim, por isso uma manga de aqui cola de malandros porque tinha carro lá no Ministério Público lá que vai ser malandris. Não, eles que fica ganhar carro lá no Ministério Público. Bom, não evita só uma boa falar. Não pode chamar nome. Não, nota Procurador-Geral da República, que é do Conselheiro também do Supremo Tribunal de Justiça, Ladislau Clemente Mbassa, que tudo se carreira jurídica até ali, e que tem um pingo de desconfiança. Aliás, ser o próprio interesse na história. Agora está perante um caso. Não, isso é dentro de um sistema corrupto, um sistema danado. Agora, ele quer dar prova de como. Na chamava que falha. Exatamente. Na chamava que falha. Ele abatiu tempo. Na antro chega lá. Na antro cabanta, só tem conta que aqui falha. Mas tem coisa aqui fazenda. Botando se sujunta que ele não continua falha. Hoje aqui a história, Binte, enquanto juiz conselheiro, embora sendo procurador-geral da República, e quando há como eleições com livre, justa e transparente, que não é dado de nada. Quer dizer, e leva-se a cabeça isso aí, e fica aqui guintes, né, que história de Paulo Sanha. Não fala, exato, aqui que é o próprio, não fala. E leva-se a cabeça. E no Ministério Público, isso é 87 magistrados, com BC eleições, na tudo mesa, na tudo CRE de Bissau, eu falei eleições com livre, justa, transparente e credíveis. Da boca do Procurador-Geral da República, Ladislau Clemente Mbassa. Agora, a menina fala, ele abatiu tempo para falar assim. Na altura própria que o PSC entra com... Ali não entra agora na política. Na altura o PSC entra o primeiro recurso. Lá que era uma conferência de imprensa, expliquei a coisa. Eu tomo a própria que você põe nas redes sociais, ou entreguei em tudo olhar. E fala, só que fala tardiamente. Não, eu falo tardiamente. Mas mais daquilo, mais tardiamente. A Ministério Corpo que tinha nome já. Ele, hora que decide, trava, explora, que exporta pedreira de Saltinho
e divide aciona. Porque tem um Ministério Público que é, e duas coisas. E tem um administrativo e tem braço armado. Braço armado é Polícia Judiciária. Polícia Judiciária, que é braço armado de ação do Ministério Público. E divide aciona a Polícia Judiciária para travar aquilo continuação de explorar. Aquilo é só suficiente próprio. Só PJ só por uma trava aqui história. Mas para se receber nota do Ministério Público, se receber para mandar uma nota a Ligos enquanto nós está debate. Muito bem. Abdul. Sim. Para não poder evoluir. Não pode passar. Deixa eu explorar só que okay. Pronto, o que é que mais interessa a trabalhadores de função pública? Ministro Alhaji Mamadou Fadia, embora descrever um quadro negro em como, na condições que receber tesouro público, e pedir tenha uma trégua, cuidado para parte dos sindicatos depois de 3 meses de greves, que fazido na terra, que nunca é que sinta com o anterior governo, ou cada hora que sinta e que cuida de puxa estica, falta muito respeito para ver o próprio comportamento do antigo primeiro-ministro. Portanto, a gente centra, sindicatos conseguir compreender a trégua, porque o próprio ministro das Finanças fala como, apesar de tudo aquilo que tem, mas é permitido o Vicina pagar o salário até quarta-feira a trabalhadores do Estado. Bom sinal? Ou... Sim. Novo governo, nova esperança. Dos centrais sindicais, União Nacional de Trabalhadores de Guiné, com a Confederação Geral de Sindicatos Independentes, é dar benefício de dúvida ao governo para ver o que é que pode fazer. Porque não tem alguém no Ministério da Finança que, mesmo que eu gostar dele, outro hospital, na Guiné. Chama Alhaji Mamadou Fadia. O que chega lá, e informação que dá, como é que olha nas finanças públicas, doença que tem, é gente e um bom rato de Deus. É caralho de Deus. E víboras. É bárico, tudo saiu. Víboras. Situação, quer dizer, presidente da República já estava a falar que o país está sem direção. O país está na graus negativos, gosto. Ainda está não. Porque o presidente pensa como o país sem direção. Não. País que sem direção. Zero. Eu falei, não quero falar franco. Zero. Tu está furado. Tu está furado. Aquilo é que eu faria olhar nas finanças públicas. Bom, para seriedade, para experiência, para respeito, que tem para Guiné tudo. Ele que está na oposição na Guiné. Fala faria na finança, tudo de hospital. Então, o sindicato fala, bom, de facto, essa é a realidade. Esse que olhado. Não dá bons benefícios de dúvida, mas benefício de dúvida também cada bem lunho. Não. Próxima semana, até quarta-feira, e tem probabilidade de pagamento de salário. E caçou, benefício de dúvida também parte de quê? No encontro com o Presidente da República, para como, considerando que ele fazia no passado, contra professores, contra sindicatos, de como impossível. É como anda greves acabaram que ele na sindicatos, na educação. Portanto, ele fala, não, se vou falar na onde, como, vou poder, vou mostrar como vou poder. Aos não pode confiar nas boas palavras. Exato. Portanto, aqui começa a partir não dá benefício. Sim, quem que dá pontapé de saída desse trégua de greve e próprio chefe de Estado. Naquele dia do primeiro Conselho de Ministros, quarta-feira passada, e mandei uma representante dos centrais sindicais. E para aqueles, para o Presidente da República, ponto de situação. Exato. De ex-onda de greve, qual pontos que está na cadeira reivindicativa, o que é misto de imediato para resolvido, o que é pode adiar de pulso, como é que pode negociar. Explica a Presidente da República, tem tempo de explicar tudo. A Presidente da República vai para o Conselho de Ministros, a convite do Primeiro-Ministro, o engenheiro Nuno Gomes da Bian, e houve o governo, e a partir lá que o governo cria essa comissão, quando é liderado pelo Ministro da Finanças, para obter quarta-feira a possibilidade de pagamento do salário. Mas a situação que está nada famosa, Salio. Não, que é que me se vai para além de como é fazer mal prestação, ele que ele não estuda, é Baikel, Aristides, sem cara de vergonha, está mandando na rede social, na página na Facebook, para falar funcionários para acabar trabalho, para pera, eles ordenem o governo... Novas diretrizes. Diretrizes que é bem desse governo. Imagina uma coisa dessa, limite. De tudo desprezo que tem para essa, além. Não, mas e tem ministros de governo demitido, sim, que é certo. Ele fica ativo, está nessa casa. Tem que sacar tudo lá. Não, pera, tem que papel ainda que abuso de papel. De prematura. Não, ele está escrever. E fotocopia papel e põe na rede social. E tem que acabar com aquele famoso
cofre de tribunais, você viu cofre está na gabinete do ministro, Exato. Ruto que sai. Boa apunta canto franco sala. Zero. Nenhum papel próprio que fica lá. Não, se está lá zero papel próprio que fica lá. É que não falava. Depende fica lá. Para terminar, É comandar os ministros. É que pode permitir isso aí. Na contribuições de A impostos. maldade que é fazer país. É que ninguém pode cana permitir saída. isso aí. Segunda baia, então eu limpo já. Nem via aérea, nem transporte, nem barco. Um só com capilha de canoa. Não, então outro. Não, pensa só. Vou Outro pensar também. mas peraí. Quantos ministros ou ex-ministros que eu acho que vão ter na Bissau? Quantos? Está a brincar? Não é que está. Não, Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Quanto que pensa? Eu ve. Aristides que não dá cara. Porque não contam com isso. Lobo legal tem para contar para a Baura. Aristides corajoso. Muito corajoso. E que tem como. Para virar pista. E que tem como. Não, e que tem como. Como E que tem tem? como. Como tem? Não, e que tem como. E que pode sair. E que pode sair. Ouve também. Eu ve. Moleza das autoridades próprias também. É ser como assim. É não entramar. Vou pegar em conta, moço. Brincadeira com barata que tem. Quantos membros do governo que o senhor Abdurrahman Diallo pensa como é que tem na Guiné ainda? Antigos membros do governo? É pouco. Pouco. Que é que tem? Isso é caro. Se a gente não busca para recuperar, para a gente que não vai trabalhar. Mas eles, é pouco de ali. É ter dois caminhos. Caminho de Ziguinchor, o caminho de Canoa para vai para Cassini, para passar para Kamsar. Kamsar, para Baiana. Kamsar, toma carro, entra para para França, França, Portugal. Porque tem bolso mal criado. É mais uma Portugal, a host de Guiné-Bissau. Bom, mas é outro problema. Boia, hora que o papel, a gente está falando, hora que o governo faz reunião no Conselho Ministro, é fazer uma comunicação à nação, é para gente para trabalho. Hora que sai outro comunicado com a contraria aquilo, mas sobretudo, o mais agravante, com o carimbo de gabinete do primeiro-ministro, com o papel próprio timbrado. E tem que ter um homem no estado de Guiné que não vai falar fulano, porque a assinatura consigo. Que não vai falar fulano, não acabou sair com o carimbo, para começar. Para além de uma boca de ninguém que pode ter ousadia de fazer outra comunicação enquanto contrariando. Mas é só na Guiné. Não, espera um ponto. E por isso que... Além de apontar próprio. Ou acha como aquela por acontecer na Senegal? Não, nunca. É por isso que na comunidade internacional... Moleza que não é papel das autoridades. Não, mas ele que não fala assim. É por isso que na mídias internacionais... Ele não falando como não tem dois governos. Claro. Dos governos, claro. E manti quando na intervenção na coisa, não está falando governo virtual. Porque e manti com esse teclado na mão e fica ainda mandando coisas. Além, ontem, olha uma entrevista de Dr. Aristides Gomes, falar como ele ainda está sendo como ele primeiro-ministro. Ontem, olha que entrevista. Não, isso só para não ficar bem parte do Ministério Público, para não poder, porque não tem, para não poder. Não, o pensa política não sei. Não vai. Não, é do documentário. É para não vai para muito rapidamente, para não ficar aspecto social com o papel de presidente de Sinjotex. E dá uma entrevista ontem na televisão de que televisão nacional e ataca políticos e fica para um órgão de comunicação social que fala como ela faz ainda um serviço contrariando essencial. Qual que é essencial? Essencial e forma como é que esta linha continua ainda não faz um trabalho de encomenda desde negócio. Vai tomar papel de moleza das autoridades. Porque, portanto, quer dizer, aquele órgão de comunicação social, muito embora que chama nome, mas Mangaribia está falando, conversa e feedback. Boa música, se o que tocar só está assim, mas até aquilo é que é muito interessante. Saliu. Para todo respeito que não tem, para não colega, não irmã, não sobrinha, e deve saber como, e tem um erro monumental que fazido para órgãos públicos dia de empossamento do Presidente da República. Que deve de fazer? Que elas devem cobrir. Se, de facto, e bem tem repressão sobre ele, sindicato agir para dar como? Direito a... Não, peranca, porque é coisa lá que não vai. Não tem ideia mais, porque que acaba? E fala como, e tem perseguição política de políticos e as atuais autoridades para parte de certo grupo de jornalistas. Porque a mim hoje há uma lista com alguém mandando com o nome de manga de jornalistas como que eles é ameaçado para matado. Mas se não quer falar, e para quem é ameaçar eles, e que tem. A maioria parte de lista de jornalistas em sala. Mas é capaz não, nomes em sala. Nomes de gente em sala.
Mas em calcular, em calcular em jube. Coisas passam ali, não cabe sindicato, não cabe nada. Porque se vou falar, se órgãos públicos tomam decisão como é canabai, quer dizer, é linha já. Para cobrir impostamento de um chefe de Estado eleito. Acabou de pagar para o Estado. Não, pera. Isso, exatamente. Bu linha já, que é um. Segundo, bu dá cabeça culpa. Bu dá meio aquela autoridade, agora que se para reprimiu. Muito embora que nós jornalistas não tem que proteger, não tem que jubir, porque, mas dentro desse sistema ali, a mim pensa como esses na manda para o repórter vai cobrir, agora que acaba. Se governo cessante bem falar isso como que comanda boa fazer, não nos suspendemos a partir do momento que o sindicato deve agir. Porque é tudo direito à informação a camada de nossa sociedade. Segundo, a bordo do mídia público. O salário todo o governo que te dá ele. Numa situação dessa, você pode fugir de regras. De nenhuma forma. Mas é assumir, é fácil assumir. Então, se você assumir já uma coisa, acabou pera, outra coisa, acabou bem para falar de gente como não é perseguido. Porque você põe a ação, você assumir. Diz que o outro também reage, aí assumir. E depois não está bem ter a conclusão. E esse problema ali que ele fala assim, perseguição política, etc. Assim, e tem gente que toma posição, não está ouvindo tudo. Nem sem maneira de escrever, ou de exprimir, ou de informar, não se vê. Até hoje, a chamar Presidente da República, ou autoproclamado Presidente da República. Não, mídia público, mas tem que tipo de linguagem. Para ele, televisões, por exemplo, ou rádios públicos desta nossa região, porque nunca podia andar a noção isoladamente. Não tem que jubir. Começando para Cabo Verde, tem na outros países. Na mídia público, quem que boa e desafiar a autoridade que está pagando, que é empregado, na órgão próprio, na meio, porque é que voz do governo, rádio público e voz do governo, que outro mídia também suma jornal ou televisão e pertence e política do governo que deve para favorecer a nós privados que não deve atacar eles, mas eles devem ser alinhados à política do governo. É civil, só que é alinhado com o passado. Então, está atrasado no tempo. Se não sair, não, e que precisa se não sair na fala para mandar esse tipo de declarações, porque ainda compromete ainda esse caso. Porque esse que é o problema fundamental. Esse que ainda compromete ainda esse caso. É uma classe. E cada cabeça. Porque não tem manga de falhas que não é capaz dele. Gestão própria de problema entre nós, jornalistas. Problemas que está tendo ali. Não bias não que chama causa sindicato a capítulo. Não cala não são boca, não jubi. Como é que te age? Não se deve saber como sem maneira de agir e tem duas pesos, duas medidas. Não antenas fechadas no interior do país. Antenas fechadas, ninguém quer falar nada. É bem ali. É bem solidarizado. Não, é falar. Que? Agora, punta que falar fala. Parlem desse. É falar, punta agora, o que é falar? E como é que fala? É falar. A nós que é culpa. Ok. Sim, é fazer a nota. É a nós que é culpa. É indicar como a nós... Não entendi. Não entendi muito bem sem maneira de atuar. Não entendi muito bem sem maneira de atuar. Ele comanda não ficar, não deixa ele sair na Bahia. Mas não sabe como é passos que ele dá, ali que ele bem calha nele. Informação? E que lá é também culpa mais. Mas, quer dizer, ontem, na papel de órgãos fechados, no antenas fechado, meses e meses, desde novembro até 1 de janeiro. Desde novembro. Nunca. Não, é novembro. Eles estão fazendo em março. Exatamente. Desde março até 1 de janeiro. Obrigado. 1 de janeiro que é abrido. É tem 6 meses. Mais 6 meses. Não fala. Dia que Nisha de ficha a rádio ali. E outro problema. Para ver como não, mudança de grelha, tal. Aqui não fala Nisha, não can ficha a rádio. Estado de República de Guiné-Bissau é o dono da Rádio Nacional, é o dono de televisão de Guiné-Bissau, é o dono da agência noticiosa da Guiné, é o dono do jornal do Pincha, não entende? Nem a nós, para o funcionamento, tem cabalizado. O que faz agora? A boa está falando com a boa, não desafia quem está na autoridade. Não é papel de moleza do governo, que tem a Oscar, Cabanta? Não falava, quer dizer, para mim, que moleza. Para mim, governo... Moleza não. Que moleza. Para mim, governo está num ritmo normal.
desse primeiras ao ponto de Presidente da República na chamada na Rádio Nacional, na Televisão Nacional, de um autoproclamado Presidente da República. É tipo de travado. Não fala agora como é que é a coisa. Não falava. Governo, isso suma aí na subir na rocha. E na frente aqui dificuldades. Anta que resistência que tem, então liga para nunca saber o que é que passa. Ministro não toma ser caros, é para entregar na quintal de primeiro-ministro. Se o primeiro-ministro na caros, é comigo caros de guerra grande. Se não está na Sudão do Sul, para disparar aqui carros grandes de guerra. Entrega carros lá, toma chaves eleva, carros. Bom, lá ninguém quer problema toma caro. A autoridade não toma caro. Lá é serial. Vai trocar tiros. E cartão memórias, que carros está. Mas como é que é possível? Quer dizer, o Tadio tem naquele ponto. Alguém agora está linha que é gente. Vamos falar agora com uma moleza que tem. O Tadio falou, tem um jornalista tem aquela linha que é gente. Não. Perturbadores de um país. É barre tudo nas finanças públicas, no tesouro, do Chile, que tem. Tem coisa com a ousadia de nenhum Aristides. Tá pega papel timbrado de primatura, com carimbo, nota, com carimbo, põe fotocopiar, fotografar. Assinar para ser conselheiro. Fotografar, põe nas redes sociais. Da medida, da ordem. Não volta ainda para presidente do sindicato ainda. Não, a mim, depois que o sindicato e quem rege contra órgãos de informação que o nega vai assistir, cobre, tomara de posse chefe de Estado, a mim fala ali como sindicato que tem massa. O sindicato deixa de existir. Porque o sindicato e tem que. Bom, esse próprio papel, ou seja, não tem que ter nenhuma associação de jornalistas. Porque o sindicato tem mais virado de reivindicar salários, condições laborais. Não tem que ter um órgão ali dos jornalistas nacionais, como qualquer outro país do mundo. É um sindicato. Nunca está revindo. Vamos falar aqui de não quero rever mais nessa. Eles para de existir. A boa ter um presidente sindicato. Sim. Que internamente cada pagar ali. Que ele órgão, já agora não anunciar o nome. Não tem um órgão que na congregatura jornalista que tem nada a ver com o sindicato. É defender salários, condições laborais e uma coisa. Imagem do jornalista. Cumprimento de código de ontologia. Esse café que está falando, dita café. A atribuição de carteira profissional. E tem manga dele condicionalismo. Eu falo que a situação, quer dizer, ora que gente na maltrata Presidente da República, a boa que não representa a classe, o cara da conferência para falar. Porque ele que está habituado, é fácil para ano passado, nem mancara que quebra, e que ele que não experimenta com o Umaru. A mim pensa como a mim que eu vi televisão, mas me informaram para gente muito atentos que eu vi televisão, declarações do presidente do sindicato. Bom, mas a mim tem um problema, pensar não estudo a mesma coisa, a mim que está preocupado com o sindicato. Com imenso respeito que tem para algumas figuras que estão lá. Nomeadamente, o secretário-geral tem imenso respeito para aquele rapaz. Mas nunca tem tempo com o sindicato. Porque o sindicato mostrando que ele se trabalha. E como é que está considerando? Exatamente. Maneira que está jubando, assim também gostam de jubilar-se. Não, pera. Isso é reciprocidade. Ninguém que está lá com uma conta como a caminho tem que funcionar. Ninguém. Porque tem condições nem morais, nem técnicas para contar a minha Abdurrahman como é que tem que funcionar. Portanto, para quem faz só esse trabalho, eles têm que querer fazer. Não sei o que querem fazer. Não sabem fazer o que não fazer. Não, Abdurrahman. Ninguém. E tem que fazer ele, que me se controla fazer. Ninguém que está lá com a conta que tem que fazer. Por isso, comandante, o gente fala, o Juve Telejornal, o Juve que vamos falar primeiro, a mim tarra para Juve Telejornal aqui, né? Porque na televisão está trabalhando esse bom trabalho. Tá bem? Segundo, a mim também sou chuba que está saindo, declaração de sindicato. A mim tem respeito para outro gente que está aqui sindicato, mas que está interessado no que é para fora. Não quer se preocupar com isso. Primeiro, porque ninguém quer chamar nome. Se chamar nome, um segundo que tem para responder. A tempo e hora. Agora, para não vai para coisas mais concretas. Falam como estão perseguidos, os jornalistas estão perseguidos. Bom, no sentido lato. Não quer saber que o jornalista é perseguido. Não quer saber. Agora, e tem outros colegas próprios de profissão que estão a colaborar com autoridades, quem que contam assim que falam, para perseguir jornalistas. Não quer saber que ele é quem. Mas, hora que a mim está a liderar uma organização, hora, engana para todo o tempo, mas hora que a mim para andar para pensar uma coisa para nome próprio. Porque assim que o responsável tem que funcionar. Porque está lá para estar curva, vai chamar nome. Vamos falar, jornalista está falando, e perseguido para autoridades. E jornalista está falando, está a colaborar com a autoridade para perseguir seus colegas. Pode chamar nome. Assim, você tem troco com comércio. Mas, pronto, a mim que é que não tem que falar em relação a isso de perseguição? A mim que estou sonhando a perseguição. Encolha. Porque nem a mim, a nós, não cana ser um jornalista perseguido.
perseguição a jornalista nós por não denunciar. Mas me só colocar uma coisa lá, outro bailonjo. Você pode imaginar, para as eleições e ganhar para outro, qual que era a Rádio África que está nesse momento? Essas que são com bondão. Rumar vai não sei que é direito, porque a nós não maltratado para colegas manga de tempo tele. Para ver na oposição, porque a nós não está conta. Não, é que fala nada, é que está interessado. Mas é conta como não tem culpa. O sindicato fala que está interessado em nós. Não, o sindicato que está interessado em nós, como a mim que está interessado no sindicato. Vai ficar claro. A mim, se a bolsa é o que está interessado a mim que tem que um terceiro. Não fala questão de reciprocidade. Se você tratar direito, não tratar o direito. Trata mal, não tratar o mal. Ponto final. Agora, jornalista é perseguido para autoridade em sindical. Se autoridades mandar militares na televisão e na rádio é mandar suspender tudo lá e fica lá. Aquilo é responsabilidade das autoridades. Mas na Guiné, para aquilo que nós vimos, cada bias que tem mudança do governo, sempre forças vão segurar instituições públicas. E televisão e rádio, instituição também. Ok? Para começar. Qual privado que vai impedir trabalho? Agora, pera só. Olha, é que vai num órgão privado. É que vai fazer. Ninguém que vai em rádio África para falar com o privado. Abdurrahman, acabou cansar a cabeça, tio. Ocha Jomav tiras decreto. Crianta Aristide Gomes e nomea Kuzala, e nomea Focino. Tudo instituições públicas, imediatamente, força de comigo toma porta e veda tudo. Olha, exatamente. Então, e que a intervenção de militares dentro de instituições? Sindicato Caçabalé. Não, na pera não fala. E tem coisas. Não, e que sindicato? E tem coisas, porque nós, tudo na falar como militares atuar e ocupa causa e golpe de Estado, etc. Mas, gente diz que se como, a ser orientado ali, é comigo e militar que ocupa instituições de Guiné-Bissau, instituição da República. E ocupa ele tudo. É falar que o governo entra lá. Armado, ninguém can entrar lá. E que mesmo experiência. E deixa a entrar com o governo tudo. E que mesmo experiência que me se vai fazer aonde na Sicao, mas a minha de fonte segura. Como é um comandante dado sapateada assim da carabada, e que hora que começa a render. Só para concluir, só em relação a isso do sindicato. A não tem tempo, não tem dinheiro com ninguém. Agora, autoridades que estão a perseguir jornalistas não têm ainda prova de que não se vê como naquela circunstância é mandar bloquear tudo as instituições da República. Desde o tempo do Nino Vieira, qualquer mudança do governo, a autoridade está sendo turca ou está ficha turca. Para evitar que se faça ali. Para a gente entrar furta. Se hoje alguém vai tirar milhões na cofre do Ministério da Justiça, porque é de uma militar a chegar lá. Se hoje a gente tirar milhões na tesouro, para meter na conta de uma empresa privada, e porque a autoridade quer chegar a tempo e hora. Agora, se o Ministério da Finanças bloqueado, Palácio do Governo bloqueado, quem que é televisão ou rádio para que é bloqueado? Não tem Estado. Mas não fala. Agora, qual polícia, qual jornalista que vai prendido e vai assustado? Não pode. Ninguém. Qual jornalista que falaram como a boca por estar ali? Apesar de mandar boca, apesar de termos que não usa pejorativo no nome do presidente. Agora, para não contar outro só, coisa só, vou falar com a verdade ou que é verdade. Ora, com um jornalista que me se trabalha com isenção, está no órgão, sobretudo público. A boa não chama presidente que boa, é próprio como ele que ganha eleição, é contar ou não. Ele repete conta 4 vezes contra ele que ganha. Se a boca está no serviço de alguém, como quando chama aqui alguém autoproclamado presidente, no órgão do Estado. Quer dizer, a nós não tem que falar, não, eu faço isso para Pedrito. Quer dizer, se a não falar com aqui, colega está no procedimento mal, logo a não está na colaborar com a autoridade para perseguir jornalistas com a perseguição. Então, agora sim está na rádio do Estado. Vamos falar, presidente da República é eleito. Autoproclamado. Empossado de acordo com leis do país, no regimento parlamentar, na Constituição da República. Não tinha que alguém autoproclamado, porque você não ofende. Não ofende. Não, como gosto, olha só, Abdul, pantropio. Gosto como muda de aqui terminologia. Gosto está falando como presidente da República simbolicamente. É tudo falta de respeito, gente, não conta coisa. Para eu direito. Se domingo Simões Pereira, que estava na posição do Umaru, ninguém quer chamar autoproclamado. Ninguém. Mas assuma aí o Umaru. Eles não papel, não papel. Esta não faz trabalho de gentes. Gente está colado com a autoridade, com o demitido. Não se vê. Mas quanto gente que está ganhando dinheiro com o governo que assim? Quanto deles que está ganhando dinheiro? Quanto deles que está levantando dinheiro nas instituições, na pesca? Quanto jornalista que está ganhando na pesca? Fala na Rádio Nacional hoje. Quanto lista com nós? Era um contal. Se gente me sei, é convocar debate, não vai frente ao outro. Não entende? A nós tudo não se vê que é que tem nos órgãos. Não se vê muito bem que é que tem nos órgãos. Se gente me diz, não, surpreende gente.
gente caça cedo sério. Gente caça cedo e cento. Manga de tempo, não se vê. Se boia a agência Lusa, RTP, com mais outros, na chama presidente da República, autoproclamado. Até ontem ainda na Juve. Doutor Helder Vaz, vai televisão. Exatamente. Na papia, e na explica, gente, tu lê essa que não faz lá. E aqui mesmo, jornalista, contra falar autoproclamado presidente. Um dia, Jorge Herbert, numa entrevista, que ele alguém contra falar autoproclamado. Porque se não guineenses e jornalistas próprios, está chamando presidente da República autoproclamado. Na Rádio do Estado. De Rádio do Estado. Você se chama autoproclamado. Como? Autoproclamado. Quem que lanta, Abdramani Jalou lanta Ligos, ele mando cuco faca e fala, a mim botem que chamam presidente. Aquele que é autoproclamado. Aquele que fala, e autoproclama. Agora, quem que é de acordo com as leis, com o maior número de deputados da Assembleia Popular, no hotel, nem com o próprio deputados vai tomar posse. Bora chamar que alguém autoproclamado. Quer dizer, a nós, da Rádio África, se não quer subscrever ideia, a nós, Rádio África, não quer subscrever ideia que os colegas da defendem. Que é essa defende? Se a nós não quer matar lá, porque a nós não quer fazer bom trabalho. Obede. Essa é a brincadeira. Obede, pera em gente, não só para concluir muito rapidamente. Manga de gente que está ali, na comunicação social. Não quer está falando pressão, não quer perseguir ninguém. Não quer ter no tempo próprio. Mas manga de colegas está ganhando com o governo sai. Não can veja ele porque não está ganhando salário. Exatamente. Não sai direito, na cometuria, não está ganhando salário trabalhar. Mas manga de gente está ganhando fora de ser instituição, fora de ser rádios. Ela ganha na pesca, ela ganha na outras agências que tem, na Porto, na Nuna, ela ganha tudo. Andaram não receber. A mim, Abdramani, um dossiê em que está envolvido manga dele de gente que está ganhando, quem que está coordenando esse civil? Mas não quer não boca. Não fala que esse é o problema. Dia com a autoridade perceber que ele está tomando medida. Se alguém me estiver, está convocando debate. A mim, não é debate. Espera agora, Girão. Você vê, que hora na papel ali, vamos falar com uma... Vamos falar com uma não e com a moleza. Bom, se com a moleza, vou buscar qualquer termo que não é buscado, porque por tomar poder, que o povo dá, forma como uma elegido, 40 mil votos e ni 4 mil, ni 40, ni 4. Não pude, e depois no papel que nunca não põe em causa o funcionamento de qualquer outro alguém. Mas bom, nunca por estar ali, na história de batalha falar, porque ontem um hobby, além da papel nesse programa ali, ele fala não está defendendo jornalistas, nem que tudo não fazem, e que aquilo, a mim, cadê a maneira? Suma não caminha a vida de ninguém, gente está na perseguir vida dessa, coisa até a osso, e cá a osso. Tudo coisa não passa ali, gente continua tendo, suma maneira que me tendo, mas cá assim, burro tem esse nome, continua a falar, quem que monta riba dele tem esse nome, mas mim só como se chama, atenção na papel, goste. Presidente da República, se me se tratado, suma maneira que trata José Mário Vaz, com a osso, nem cana fazer nem 3 dias, e precisa o Mário fazer um esforço grande, para que não começar a chorar José Mário Vaz. Eu gosto sério. Mário Vaz, espera só um pouco. Toma o micro, toma. Não dá só um coisa, para o papel de Mário Vaz, que pena. Você me canta mês, a receita de governo que paga Mário Vaz, esse salário. Tô aqui vai ser nessa casa assim, tá? Ponta Mário Vaz, você tem esse salário. E quer receber. Manga de meses, é o governo que cai, cada paga presidente da República. Presidente da República. Não, para além desse salário, orçamento de funcionamento de presidente da República, de presidência da República, é bloqueado há vários meses. Mário Vaz vai em casa sem salário. Olha, é aquilo que não fala. O Moro também, me se passa no mesmo cenário. Na mão de quem? Não, pessoal, você não na papel, nós temos uma coisa séria, porque nós nunca não papel nessa, não se cá gabinete de comunicação, nem de presidente da República, nem de primeiro-ministro, nem cá de gabinete de ministro, secretário de Estado de Comunicação Social. Que é que nós estamos na papel? E bom, gente chama atenção. Não evita, pabia, esse que te ajuda. Não cá por estar ali, para lubo começar a comer lubo. E que te justifica que a nós e bandidos, uma contra outro gente bandidos, obrigado por não ser também bandidos. A mim está vivendo em salário. Que um bocadinho conta a família. Esse que não está recebendo. Portanto, esse que não está recebendo, minha gestão a partir de lá. Não quer falar amanhã. Se vira bem baixo, ser mais outra coisa. Mas nós tudo não se vive direito. Mas que não precipita porque quem ganhou essa sorte é o que está furtar. Isso para ficar claro. É guintes e que como é honesto é mais nós. Entra num cenário, quando nunca no calinha aquele, nós assumimos o papel desde que começaram a não contar com uma ex-governo que sai e um governo de bandidos. Exatamente o povo, confirmá-lo, é fazer o recenseamento, mas não quer fazer, esse povo que castiga eles, esse é um coisa que vem divino.
Deus, como mostra em seu lugar, organizar eleições, fazer maneira que fazer e ganhar para quem que falaram como é que ganha eleições. 4 dias uma cadromana lembra ali. Uma não levado prova a todo o custo. Mas que é gente esmiste? Mas que é os órgãos de comunicação social diante de tudo as instituições de Estado parado? Para bem estar na fala guinto como quem que bandido para pôr cabeça enquanto bandido. Para defender esse tacho, porque esse curobe em tudo é persistência que na fala as autoridades têm que mudar seu modo. Para mudar suas estratégias de trabalho, para pôr órgãos de comunicação social, porque o embaixador de Nigéria vai visitar na Rádio Nacional como diretor da rádio. E chega Deus da luz que tem. E falam, a boca do diretor da rádio, e fala enganou. Fala para bem, fala não. E fala na Nigéria, que o país mais grande em termos populacional na África, e fala prestígio quando dá rádio com televisão, não cadal ninguém. Para bem de quê? Para bem, Estado cibicuma, se sabão, se água, e naquele órgãos que está nela. Portanto, aqui, Guintes, não passa um bocadinho na África, para ver a experiência de vida que não faziam, Guintes acusando-lhe de mentira, é cercando-lhe, a mim, um cercado. Mbá para na Burkina Faso, quanto tempo prova de mentira? A osquila dele, um cercado enquanto jornalista. Mbá fazer 6 meses dentro do Adalugu. Que tem a conta mentira ali na escola para bem cansado. E pertinente, na altura de mudança de poder, pilar de poder e comunicação. Pensa secretário de Estado de Comunicação Social, e não ouvi nem tempo, parece com uma solidez de poder e informação. Nunca por ter órgãos públicos, seguinte que está lá, é cá na linha com o poder. E que Jorge W. Bush fala? Ou está conosco ou que está conosco. Meio termo que existe na informação. Informação é coisa, comunicação é outra coisa. Essa comunicação de governo é de disseminado. Quem que tem papel de promover, de ajudar a informar, de ajudar a cumprir a imagem do governo e próprio órgãos de comunicação social. Agora, o próprio órgão não chama de um presidente autoproclamado. Qual dia que o RDP coba mal o governo português? Suma hora que o presidente da República dá golpe. É um público. E mesmo com o RFI. E mesmo situação. Suma hora, quer dizer, é termo autoproclamado. E tem a sensação como uma da golpe. Acaba cá no papel na rádio privado, a Botambi. É na rádio público. E jornalistas que estão a receber é rádio público. Que não recebeu dinheiro a nós tudo, filho de Guiné. Me pensa, secretário de Estado de Informação, com o primeiro-ministro, ele pediu ponto final. Com o apoio do presidente. Com o apoio do presidente da República, ponto final, nessa brincadeira de mau gosto, porque... E presidente Catenara lá, e ministro de tutela... Não, nem sempre. Chefe do governo com ministro de tutela. Não, e cá tem outro problema lá. Não passou a lei. Não, mídia público. O que está de acordo com a política de informação. Mas tem a manga nas redes sociais. Não, é orgulho. E tem a manga nas redes sociais. É fácil. Que sai. Não é pedir sair, mas é que sair. Porque ele está efetiva ser saída. E hora que falaram assim ou não. Informação com diplomacia e cara de brinca que ela não poder. É um poder novo e tem que ter gente de confiança que está compaginado com o poder. E que como é que gostar de poder? Ele está compaginado com o poder. A nós que podemos atacar eles independentes, mas eles não. Quer dizer, a Missimolha, sindicato de jornalistas e técnicos, e deu conferência de imprensa e fala, não, jornalistas de órgãos públicos podem coagir e acabar a tomar parte na investidura do presidente. E que falado? Nenhum nota de escrito e que fazer. Talvez eu vou fazer vídeo próprio. Agora, tudo é atrocidade. Desculpa, só para pedir, desculpa, não é? Termo que alguém usa ali que hora, não é pedir, não ouvintes, não é? Para poder pressionar, você vê como é que está provocando. Não, a mim que é que eu preciso pedir desculpa. Mas que eu não falei. Não, é que aquilo você não pede desculpa, é ouvintes que não pedem. Não, falei de ouvintes. Tem termos que de facto. Exato. Para ver a gente que está ouvindo. Gente garante, e mas estuda agora assim, não ouvindo, é bom para não cautar a boca. Às vezes, emoção, está a raiva, está a sair, está a disparar. Pede desculpa, é que não pede. Pronto, mas olha. Ou pensa como que dia órgão estúdio vai fazer cobertura só assim, não. É decisão política. Não, é o governo que sai. Tudo o que é que está fazendo é fazer com dinheiro. Dinheiro. Que dia está bem em jogo 30 e tal milhões de francos, você fez? Quinta-feira, dia de tomar a posse. Você vê que é que na casa de outros colegas.
Então pensa que não está discutindo ali, só não juve aparelho que não está ali. Não sai para conseguir, para juve cara quem quer como está funcionando. Não está sendo só de aparelho. É usar de companheiro. Mas garantidamente, na minha não está chamando nome ninguém lê. Você como não, a minha terra pode aqui não chamar nome sindicato lê. Ninguém está chamando ali dentro. Bom, a recomendação que não deixa suma amigos. Nem se não quero de amigos. Porque é hora, se domingos, saiu o papel, se domingos, Simões Pereira que ganhava. Porque eles tudo não se vi. Como a estrada que ele quer saber. Se aquela que ganhava, eles tarde aqui ficar, depois ele fala, não, vou subir. Pois porque o governador vai falar, governador não, o governo do Aristide Gomes manda ficar na antena sul, o que é ele? Não bin na subir, era fazer troça. Mas suma tudo que eles que bin na Nharos para papel que me. E gente que me mata na idade. Então, não fica na juventude, suma meninos, eles já pensam como é convencido. A mim se como é que é bem ali para ver tempero de nós. É bem ali para gozar de gente. Para mostrar como é contente, tá? Mas na fim de falar nessa preocupado. Preocupado, nenhum comunicado que vai se antes agora, disso, para terminar. Antes disso, antes de terminar, uma fiquinha. Antes, carta fazer ali na rádio, e mandado para o Conselho Nacional de Comunicação Social, e mandado para Sindicato de Jornalistas. Sim. Mas não podia entrar na PSC? Não. Para situar eles ainda acusar de fecho de centro de transmissores. Mas era uma festa para gente. E bom festa que fazer. Bina, quer dizer, não fala como é que usa proprietariamente, que ele deveria fazer. Não tem que, sinceramente. É só para ficar mesmo, porque cada só de nós era esse nome. Ninguém, ninguém, cada meter com o nome na rua. Porque não consegue caminhos para resolver problemas. A nós nunca tem tempo que cague na face. Que ninguém mete com a vida. Para que faça o trabalho. Porque fora daquilo não quer juntar nada. Para que faça o trabalho. Porque a não sai não faz o trabalho. Perde fazer o trabalho. Órgãos públicos e problema do Estado, problema do governo. Se acabou de resolver, problema é do governo. Mas cá ninguém me tira lá, não quer nada lá. Governo, sim, mas para dizer, ele vai dar uma presente lá, autoproclamado. Que é o problema do governo. Mas é todo verdade. É que fala governo autoproclamado. Não é presidente da República, não fala. Mas suma como falar ontem. É que é o presidente que tem que bater os pontos de provocações. Nem o presidente que tem que dar na roça próprio com gente que vai chamar assim. Mas tem, portanto, departamentos que são obrigados a resolver problemas como esse. Madramani. É muito falta de respeito. Madramani. A Bobo passa no Palácio da República. Claro. Passa enquanto assessor de. Não tem experiência dessa. De lidar com o primeiro-ministro, de aspectos de comunicação do primeiro-ministro, tanto do presidente da República. Também, o que está autorizado para apenas nome do presidente da República sem se aval. Sem se aval. Vou perceber. Então, se o presidente também se rompe com o passado, para cá fazer, que ele não está compreendido. Gabinete Capudage. A resposta. Gabinete Capudage. Ninguém tem dúvida de como gente que está no gabinete do Presidente da República em termos de comunicação e ninguém can apoiar em causa essa competência. Mas é que por fazer nada enquanto é causa. Portanto, vai manter maneira. Resposta para a provocação. Resposta para a provocação. Sobretudo, aqui na figura do Presidente da República, que ele está guardando para o irmão da mãe. Não é que não falta para ter. Irmão da mãe não deve responder. Não, aqui na camada. Sim, uma fala bem. Não, o que não falava sobre essa questão de reação do gabinete de comunicação? Você tem outros opiniões e na debates que está saindo, pensa que tem uma razão para dizer responder quem que na opinião no debate que ele disse, mas a hora que toca a um certo ponto, presidente tem um porta-voz, que porta-voz que pode pôr água na fervura. Não, mas pensa. Não, pensa ele ainda que formar ainda essa estrutura. Orgânico. Não, mas não fala. É bom, na repisa nesse ponto, que é necessário nenhum poder do mundo, por mais democrático que puder ser, por mais autocrata que puder ser, na história da humanidade, nenhum poder que sobrevive sem uma informação sólida, que não suportá-lo. Porque informação, para definição, esteira. Informação e uma coisa, comunicação outra. Agora, eu tenho que estar para disseminar, para multiplicar a comunicação. Por exemplo, nós já ontem bote ministro do Interior na televisão, para amanhã ministro de Saúde, faz parte da equipa de limpeza do Hospital Simão Mendes. As ações de multiplicar essa informação. Quem que deve estar na linha de frente é que a rádios privadas nem rádio comunitária. É rádio que está pagado para o próprio Estado. O próprio Estado. Rádio do Estado
televisão do Estado, jornal do Estado, agência do Estado, ele deve estar na linha da frente, como escudo de comunicação. Para defender a ação desse patrão. De melhoria de comunicação. Por vezes, dirigentes do governo, eu pude falar da comunicação, mas esses órgãos, se não está pagado com o dinheiro do erário público, o dinheiro de nós tudo, eu tenho que fazer uma comunicação positiva, uma comunicação que nos ajuda a cimentar raízes de poder, de governo. Esse governo, e sinal, maneira que está, com o novo Presidente da República, não teria uma mudança, uma pedra e cal, nunca por para trás. E que tem ninguém que não é ali para bater para trás. Se você está num órgão de comunicação social público, mentaliza desde já, se o cara compagina com o poder, disse só, como ninguém escreve como o demitiu fazer, disse só órgão de informação. Como ninguém escreve porque tudo órgãos de informação. E tem que receber diretrizes de suporte política do governo. Então nunca estou a ouvir Voz da América. Nunca estou a ouvir Voz da América. Não, a minha fala para a experiência de países que anda. Não, editorial especialmente. É que não fala sobre ações do Estado norte-americano. Sim, mas se houve qualquer poder forte, me falou no mundo, é país africano próprio. Quer dizer, algum bias. O nosso chama na Senegal, na Guiné-Conakry, ali perto do Cabo Verde, presidente é autoproclamado. Não antena, não noticiário. E por ter um órgão de comunicação social falando de Guiné-Conakry, um jornalista guinense vai acudir para Bia de Kuma e tem uma palavra que dirige a Presidente da República de Guiné-Conakry. Amanhã é segunda-feira porque é notificado, é prendido até próprio. É notificado, depois é prendido. Segunda-feira é traduzido para a justiça. É no julgado rápido. Além. Mas, quer dizer, forma como é que chama a Conde. E problema de adiamento de eleições. Exatamente. De fazer. É uma coisa tão leve, até que papel na rádio. Um blogger. É bom para explicar, para a gente que não ouve na casa, e que a rádio de Guiné-Conakry. Não. Rádio de Guiné-Conakry. Rádio do Estado. Não, e que rádio isso aí? Ainda é jornalista independente. E freelance. Fora de um jornalista estrangeiro. Que vai cobrir esse com palavras são que o governo pensa como e atingir presidente e atingir também a sensibilidade moral do governo expulsado mano militar. Turista de Conakry. Não, quer dizer, informação, palavra. Só para fazer ligação com você que não explica. A mim esteve na Gâmbia, penúltimas eleições, com IAGM, que ganha. Não, últimas eleições que ganha, porque outro lhe vem perder, com o povo lhe vem fazer por ele. A mim esteve lá, a serviço de um órgão. O que aí me conta como e falei nessas últimas eleições na Gâmbia. De que Gâmbia não passa a ser um reinado, de que ela tem um rei. É pontang é falando, significa que não falando tem dificuldade no expressar de porque tem no telefone de que não papel com Bosley. Meu telefone está sob escuta. Mas nem a nossa presente. Meu telefone está sob escuta. Na outra onde que está. Gente do hotel falando com uma busta ali enquanto jornalista tem paciência, acabou ficando na outra. Se vi que é com uma manda, porque o telefone ali custa não usar, tem paciência. Esse que não é pedido do resto, vai dormir no quarto com o misti. Se você sair do quarto de hotel, Jubi só fotografia, uma bagagem, Jubi massa, Jubi, não sei na boa não sei isso é brincadeira. Um blogger, nós esteve junto na Centro Norbert Zongo, com o Curi de Gâmbia. E faz se bajar, a gente ganhou ele faz se bajar 2 anos. Curi de que? Ele um blogger. Com o Curi de Gâmbia, nica chamado. Para ver se bisou como e que tipo de gente quer dizer ora como está falando como se bu acordado só como saco popa se bu como yara ban turbadita e jumne vai e ba para na Ouagadougou está aqui centro Norbert Zongo o chakami e dar de possibilidade de volta para o país falando tá bom e falei a mim casa bile só ano que ia mensagem de Gâmbia pensa secretário de Estado brincadeira pensa secretário de Estado de nossa comunicação social e dividir Jubi a pente fino, linhas editoriais e política de informação de cada órgão. Porque este tem que estar diretamente ligado à política do governo. Porque cada órgão de informação estatal, e que tem nada a ver com órgãos privados, rádios privados, jornais privados. Porque tem lei de imprensa, a própria Constituição da República baliza funcionamento de órgãos de informação com o trabalho de cada jornalista. Agora, órgãos de informação estatais, governamentais,
e tem que ter linhas editoriais, tem que ter política de informação, que deve ser jubido a pente fino para atual secretário de Estado. Não, mas quem que sabe que ele fica, quem que me se queria confusão para essa cabeça? Não, mas não fala para acabanta rapidamente na passão. Quer dizer, para falar, quer dizer, ora quando não tem gente não televisão, não jornal, não qualquer órgão estatal público. Primeiro agenda que deve ter é governo, porque eles é do governo. Ora quando tem, por exemplo, um rádio ali a nós não tem que discutir o que interessa a nível país. A não há interesse a nível país, assim que qualquer outro rádio privado faz. Agora, ou seja, o rádio governamental, e tem que ter agenda de governo na mão, agenda de presidência pública na mão. Primeiro, agora que o cana trata aquilo, em termos de comunicação e com a sua informação, em termos de fazer uma comunicação positiva, na falha, como missão, somos um órgão estatal. O Chan, na gabinete do primeiro-ministro, como assessor, o diretor de televisão, o diretor que sabe na Rádio Nacional altura, que ele sabe que é que vai para ele, não põe ele na proposta. Fala-me se botem paciência. E tem um oi que tem, vou pôr uma equipa para permanecer ali. Para outra hora, o primeiro-ministro da Vazia estava de tal coisa tem. Na Palácio da República também para estar na mesma história, na gabinete do primeiro-ministro. Que ele tem evitado de quê? Que ele procura defender a pessoa, defender o tacho. Mas esse que tem, é para não saber, muito rapidamente pensa porque esse que é o único que usa própria não discutir. Mas é o único, mas um ponto. É um ponto importante. Tão importante, se não mesmo o fundamental. E muito importante porque não na para poder ser o poder. Não, porque é importante porque não na Bahia há um outro passo que não é dado. Porque não houve sindicato de base de televisão, como é que não cumprir mais a atualidade política. Sindicato de base. Sindicato de base. De um órgão público. Portanto, ainda tem um diretor-geral que não... Não, sindicato de base. Pera... Não, aquilo é brincadeira. Não vai. Não vai adiante. Não avança. Aquilo é brincadeira. Vou deixar no debate um bocado cansado. Não vai para adiante. Pronto, na Camba. Amanhã é segunda-feira. Se curso uma que está programado e na bem mais uma delegação de CDAO. É a delegação de CDAO. Suma quando eu falei que segunda-feira. Além, a boca me começar aqui. É bem exatamente como a mim faz que mais. É uma missão composta de juristas e juristas constitucionalistas ou aqueles que têm conhecimento na contenciosos eleitorais. Como para bem papia entre duas instituições que estavam na um conflito, um braço de ferro, Conselho da Comissão Nacional das Eleições e Supremo Tribunal. Para ouvir à luz de leis na Constituição e também na lei eleitoral para poder acabar com o conflito, para não poder avançar. Porque tem manga de coisas que devem fazer e que mesmo comissão parece que ele que não é bem junta com os peritos para a questão de revisão constitucional, porque ele faz parte desse acordo de Conakry, revisão constitucional e demais leis, outro também trabalho que deve fazer localmente. O que fica claro nessa comunicação de CDAO, composição dessa delegação, Ibaquim, que ele é mesmo se fosse como a gente que tem aquela sabedoria ou é costuma com capital experiência na tipos de conflitos de contencioso eleitoral, não tem que ser Ibaquim para não saber seu perfil, para não saber mais ou menos que exatamente é bem fácil e com quem e como. Se a lei fundamental deve ser na Constituição, porque nós sabemos uma manga de corredores facidos entre Bissau e Abuja sobre o problema ali, de tal forma que CDAO próprio fica confuso dentro de sua posição, dentro de sua atuação no processo eleitoral. Mas se tem clareza, é o seguinte, de como CDAO sabe muito bem como a eleição é uma das eleições mais transparentes que tem no continente, ou na nossa região, que eles costumam cobrir. Segundo, resultado, esse é o resultado, e mais limpo que tem. Portanto, não há por espera de outra atuação ou de outro resultado dessa comissão que não vem para falar como, de facto, uma ganha eleições. Que talvez por bem dificultar eles e que relacionamento quer dizer uma gente saber como talvez em termos de posicionamento de ranking você pode comparar
CNE a Supremo Tribunal e superior a CNE nesse aspecto ali. E para Jubi, mas esta também que significa como Supremo Tribunal podia impor qualquer seja lei ou qualquer coisa, ação, para ir cumprido imediatamente. E deve fazer, sim senhor, se está baseado na no teste normas, no código eleitoral. E poder cumprir. Mas e pedir, se é caso concreto de contagem ou de clarificação ou de apuramento nacional, e pedir e fácil. Formalidade administrativa aqui pedido e fácil. E não vai e fácil mais. Terceira ou quarta vez. Se é o que estava lá, que não controlava, de facto, é bimba. Talvez na delegação não poderia ter Maria do Céu. E poderia estar lá, porque foi presidente do Supremo Tribunal. Não poderia ter também um jurista cabo-verdiano, porque aqueles que não parecem leis que ela. Mas se não, qualquer seja outro que vem de um país francófono que tem ser Tribunal Constitucional e tem também ser Comissão Eleitoral Nacional Independente, CNI, se que lei que não vem ser aplicado ali é Canadá. A não ser que não se e que, sabendo como, desde o início do processo ali, é falhar, essa na Jubi, porta de saída honrosa para a organização. Ela chega segunda-feira e tem 5 dias de trabalho. Não é 5 dias ali? Ela fica ali 5 dias? 5 dias, sim. Porque é dia 9 até dia 13. Mas, o que é na Belle? Carta dirigida para Baquim? Ano comunicado que não recebi, nunca recebi se a primeiro-ministro está corrente, nunca recebi se autoridades atuais que está corrente, nunca recebi. Mas que a única coisa que não recebi é que foi um comunicado que emitido através da representação Lina Bissau. Está nessa página oficial, não, essa ela também, mas dirigida a falar, porque certamente tem que receber agora aqui. Página oficial não quer dizer como aquela da legitimidade para fazer. É apenas em termos de comunicação. Em comunicação, em termos de comunicação é fácil. Agora, se vinda ali e se respeitar tramitações normais, que ela nunca sabe, e tem alguém que deve responder sobre que situação. Muito bem, assim sim, muito rapidamente. E peritos em gestão eleitoral, que não vêm juristas, peritos, especialistas. Constitucionalistas em conflitos eleitorais. Conflitos? Sim, esses que não vêm. E gente que passa já na manga de problemas sumes, passa já na Costa do Marfim. Sumacal. Até falei crise pós-eleitoral, que gente me se criar na Guiné, não tem crise. Não, fala como e gente que passa crise que passa naquilo que terra. Na manga de outro país. Mas qual fala suma que? Não, até chama na Guiné, ali manga de órgão está falando crise pós-eleitoral, mas nunca tem crise pós-eleitoral. Não tem um gente que me se altera a verdade eleitoral na Guiné. Aquilo é que não tem. Gente que não vem, juristas, gente que tem nada a ver com política, é pensado como e francófonos. Ideia que não tem e francófonos. Mas agora, o problema que não tem é que países francófonos, eleição, e tem CNE, como são as eleições, e tem trabalho de governo, o governo está criado. Depois CNE, hora que faz trabalho de acabar, gestão eleitoral, monitorização de todo o processo eleitoral até fim, até declarar quem que ganha. Mas quem que está valida, quem que ganha? E Tribunal Constitucional. Na países francófonos. Não, alguns divergem, porque alguns países, Ministério do Interior, até fazem parte de organização de processo eleitoral. Não fala, e para acabar com aquilo lá, tanto o Ministério do Interior... Não fala, quem que dá a última palavra? É Tribunal Constitucional. Países francófonos como Sálio, o Obesrito. Na Senegal, eleição hora que fazer e acabar. O único que está falando com uma eleição limpo, Demba ou Paulo que ganha, é o Tribunal Constitucional. Na país francófono. Mas nós da Guiné, quem que tem gestão de eleições e Comissão Nacional de Eleições. CNE. E por isso, na 2014, o Tchajumaf ganha, José Mário Vaz ganha eleições. Supremo Tribunal, se não acaba nenhum recurso eleitoral, de conflito eleitoral, desde assembleias de voto, CRES, até CNE, acabei, na 2014, Sálio, Supremo Tribunal, 0 pronunciamento. Para ver a candidato para a IGC? Não, pessoa, na 2014,
Jumav ganha, o Supremo Tribunal que pronuncia. Porque que tem nenhum queixa que sai da Assembleia de Voto para subir. Para CRES, para CNE, para o Supremo. Zero pronunciamento. E significa a nós, gestão de eleições. Está entregue para a lei, CNE. Ele que monitoriza toda a gestão eleitoral. Ele que declara quem que ganha. Supremo Tribunal, só o por bem para o Supremo Tribunal de Guiné, hora que tem um caso a partir da Assembleia de Voto. Que Caceiro é a decisão de candidato derrotado. E que tem nenhum protesto, porque na anúncio de eleições, de resultados eleitorais preliminares, ele fala 0,00 voto de protesto. E que tem nenhum protesto a nível nacional. Não há nenhuma Assembleia de Voto, quer dentro, quer na diáspora. E que tem nenhuma razão do Supremo Tribunal pega queixa ou recurso de candidato derrotado para diferir, para apresentar se pronunciamento em acordo. E acontece e falha do Supremo Tribunal. Juristas que não vêm e especialistas, é bem jubi, é na reunião apenas que o CNE, é na reunião apenas com o Supremo Tribunal. E um dia que o conselheiro e especialistas na área da lei, é na jubi âmbito de funcionamento do CNE. Qual que poder que o CNE tem dentro de eleições? Qual que poder que o Supremo Tribunal tem dentro de eleições? Dentro do processo eleitoral. Dentro do processo eleitoral. No processo eleitoral, o Supremo Tribunal zero. Supremo Tribunal zero poder que tem. Quem que está a organizar todas as eleições, declara ganha, yes. Ora que tem um problema, o Supremo Tribunal tem interferir. É um órgão máximo que está de aplicabilidade de leis. Sim. Não é caso o Supremo Tribunal está de mas não tem problema de interpretação de leis sobre eleições na Guiné, no Supremo Tribunal. Que problema que não tem? Não, e dessa maneira, que tem questão de interpretação. Não. E questão de má-fé e politização de justiça. Agora, é gente que não é bem, a pensava, é que como pensava, e que pretende imperfeito, deveria cedo, deveria abrir a porta, deveria receber para o governo. Claro. É que por saltar no aeroporto. Não, é bem diretamente lá, não, país independente, não. Não, país independente. Nenhum país, nem nas... Ok, bom, se não passa essa diferença um bocadinho, não é para um trabalho, não está sossegadinho, claro. Não está tranquilo, para gente que não vem na casa, para estar tranquilo, segunda-feira, 10 horas, é na chega, é na fazer trabalho até sexta-feira, é na ouvir dos caos, que é que tem campo de altera, nem porque tem lei, claro, sobre o processo eleitoral. E tem uma diferença, quem que põe alguém ganha, e que nem é perito escrever, e que nem Supremo, e que nem CNE, e que nem ninguém. O voto que está põe alguém ganha. E tem uma diferença, mais de 43 mil votos, que ele põe uma ganha, que ele põe estar no palácio. Sim, Abdu. A mim, muito rapidamente, pensa como é bom para não falar, o povo tem que ficar tranquilo, porque enquanto a não faz parte do CDAO, é natural que a CDAO bem lê, sempre, como costuma que também. Mas é bom para ficar tranquilo. Só ontem não houve outros com o nervo a flor de pele, dá para passar na rua. É pensar como aqui mesmo comissão ministerial. Não, que tem nada com eles são turistas. Não, eles têm a ver com gente de lei, porque é bom para gente saber como é gente que não bem lei, é considerar lei. É que como é bem lei, bem pontando que é com a lei eleitoral, fala, não, é tem a lei eleitoral de Guiné-Bissau. Agora que faz parte de CDAO, todo o país faz parte. Todo gente que está lá, técnico que está lá, tem que conselheiro de todo o país. Não, mas não tem juristas. Não tem juristas lá. Antigo presidente de CNE. É gente. Maria do Céu. Não, Augusto está lá. Maria do Céu está lá. Só para ficar só. É gente que não bem. É conselheiro lei eleitoral. É conselheiro a Constituição da República. É ter no regimento da Assembleia Nacional Popular. É ter toda lei do país. Suma no Supremo Tribunal. Que se está posicionar sobre o que bota falar, como ele for. Como ele for. Então eles já não vêm para falar, não. Agora é caminho que vai falar, para eu entrar, para que ninguém falte ao respeito. Porque entra lá, aquele caminho ali, passa ali. Vou pensar que o Supremo Tribunal não pronuncia. E obrigado por pronunciar. Não, é na pronúncia. Tem que pronunciar. Porque tem caminhos claros para aquilo lá. Muito bem. Bom, só para ficar rápido, para falar como é. Ontem a gente nervo a flor de pele, na falar, mas na rua, tu eles entravam, não, para poder. É que deve ser um país civilizado, gente educada que tem no país. Como aqui que não passa para ter mais complicado que ora, com as presas bem, a segunda-feira, que ninguém faz barulho. Ou se eles entrar, porque não bem olhar no governo, ele vai para que governo não mostrar esse caminho para a CNE e para o Supremo Tribunal.
para que ninguém crie nenhum problema, porque senão não também fica mal na fotografia. Não caso interessado naquilo. Não pode assumir aquilo. Exato, que tem barulho. Exato. Porque a Boninho Cassibin, que é me para o falar de como e que aqui o grupo que também está negociando com o primeiro-ministro que demitiu. Não, quer dizer, é outro problema, é que aquilo é bem. Não evita para tirar no ponto. Não, para tirar ponto. Porque a voz sai lá, outro está falando que é uma bandeira de país faz parte. Não, ele é ofensa, o que faz aquilo. Para terminar, Sálio, gente por isso, presidente não me quer se chamar. Mas o presidente da República continua a receber reconhecimento de toda parte. A minha é a linha adiante, carta que vem do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Venezuela, né? A República Bolivariana de Venezuela, uma carta de reconhecimento não só do presidente, mas do governo de Nuno Nabian, felicitar o governo o nomeado para primeiro-ministro, para presidente da República, e felicitar o próprio presidente da República, conta como está disposto para colaborar, para trabalhar em prol do desenvolvimento do Guiné-Bissau. Pergunta, você vai aqui em Bolívia, né, processo tudo médicos cubanos que não têm na Guiné, eles que estão subvencionando eles. Exatamente. Portanto, é mais um sinal para falar como é melhor a gente entrar cavalinho de chuva, porque isto não vai acontecer. Bom, em relação ainda sobre esse processo, e tem uma deliberação do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre Guiné-Bissau. Alguém tem ideia mais ou menos o que é que é essa deliberação? Rosi Sori Coulibaly, representante de Guterres, Rosine Sori Coulibaly. Bom, representante de Guterres na Guiné, e fazia um apanhado, um cábula, e vai entregar Guterres. A Rony, ontem, é papel sobre Guiné. Bom, dos que eu falei, é na pondera medidas apropriadas contra tudo que lhes compromete estabilidade e ordem constitucional do país. E incentiva ainda forças de ECOMIP para garantir segurança em instituições e órgãos do Estado. Nações Unidas ontem ainda pedi CDAO para mandar uma missão de alto nível para Bissau. Bom, que falar de missão de alto nível, o chefe de Estado e discutir já nas redes sociais ontem, ainda pensar o presidente de Gâmbia, presidente de Níger, presidente de Nigéria. Porque alto nível, é que há ministros que não é bem. Que é de bons ofícios. E alto nível CDAO, e chefes de Estado. Exato. Nações Unidas que pediu ontem para ir bem rapidamente uma missão de alto nível de CDAO. A minha chama é triste que as redes sociais podem bem ser essas, na repente Gâmbia, Nigéria com o Níger. Bom, e tem explicação também desse, porque não falou entre Guiné-Conakry com Senegal 40 cana passa e dias e tem manga dele problema a nível de não 40 cana passa gosto de ruptura que entra né lá tem quem que falha bem Alfa Conde trata maquisal de petit na metade gente mas que ele contava petit que tem falar petit ele tem 80 talano que eu tenho 50 tal falar petit maquisal sai fora que era preciso bom e fala mais como e não pedir tudo gente para manter para preservar a paz que não tem né a única coisa importante é para ponderar medidas apropriadas quer dizer castiga quem que vem a perturbar a paz social quem que perturba depois e pedir CDAO e pedir como é isso atrás de CDAO e congratula com CDAO e engaba CDAO e falamos CDAO vamos mandar gente grande para baixo o processo pós-eleitoral na Guiné. Ok. Essa coisa ali, geralmente, relatórios do Conselho de Segurança das Nações Unidas, 3 em 3 meses, o grupo para fazer um relatório de 3 meses para andar. Geralmente, a nossa atualidade está tão rápido, a coisa está bem tão rápido, de que relatório está a chegar na mesa desses, e está olhar que situação irresolvível, ou passa, e está cordona própria, e está bater certo. Se você ouvir esses problemas ali, se você ouvir de fundo, essa atuação que na fala dela é uma atuação antes das eleições. É relatório e espelha toda a situação a partir de 29 de dezembro, até data presente. É como está escrito dessa maneira ali. Então, dessa maneira ali, soluções ou que é preconizar e está diretamente ligado a junda depois das eleições até data presente. Mas se você a partir dessa semana, que não sai assim, de 27 de fevereiro, para a data presente, é relatório que toca aquilo lá.
E que reflete o último. Não, é que reflete a última condição. Aquilo não bem refletido só na próxima encontro. Ali para mais 3 meses. Mais 3 meses. Então, hoje, a presidente Sinda, bona hoje também, se bulei, bona hoje a mesma situação. Geralmente é assim. É que está tendo dia a dia, que está seguindo dia a dia. Um relatório juntado em 3 meses de atividade, que está convidado. E mais se trata do passado. E mais está atualizado geralmente. Mas é relatório. Não, aquilo aqui fala. Ele comanda. E para tocar a última parte. Expressões que utilizado para que ninguém alarmar. 3 meses. Exato, para que ninguém alarmar sobre a situação que está lá. Porque e tratar de 29 de dezembro até o próprio início de março. Pronto, não está quase interessado muito, não está falido, a coisa não está tendo tanto problema. Para não ficar mesmo Aristides Gomes, primeiro-ministro demitido.